Masmorras surgiram em todo o mundo e ficaram conhecidas como Torres Mágicas. Takamichi Yoshito é nosso protagonista e trabalha como balconista de uma loja de conveniência. Assim que as Torres Mágicas surgiram, ele começou a participar, mas não tinha dinheiro para investir em armas ou equipamentos, até que descobriu uma habilidade chamada Reavivamento Infinito. A história começa com nosso protagonista chamado Takamichi Yoshito. Ele está recuperando o fôlego, exalando exaustão e dor. Yoshito dizia que queria muito viver e até tentou escapar, mas seu corpo estava com muita dor e ele mentalmente se perguntava por que só ele estava passando por isso. Nesse momento, Yoshito tropeçou em seus próprios pés e bateu no chão, o que o fez soltar sua espada. Ele tremeu tentando se levantar enquanto chamou alguém para ajudá-lo, mas seu corpo caiu e Yoshito, como um desafiante de nível baixo, estava agora deitado no chão, chorando e implorando por alguém para ajudá-lo. De repente, alguém enorme pisou no chão. Esse era um demônio de elite. O protagonista rapidamente reuniu forças para enfrentar o demônio. Yoshito olhou para baixo perguntando furiosamente se isso era divertido e se eles estavam satisfeitos agora. Em seguida, ele bravamente levantou sua espada e gritou que nunca desistiria, mesmo que zombassem dele ou aquele maldito mundo o abandonasse. De repente, Yoshito corre em direção ao demônio de elite enquanto grita que não tinha escolha a não ser seguir em frente, mas o demônio apenas o arranhou com suas garras afiadas antes mesmo que o herói pudesse atacá-lo. Nosso prota obviamente estava frustrado. Nesse momento estava caído no chão enquanto o demônio reunia seu poder. Yoshito até tentou rastejar para longe do demônio, mas ainda foi atacado. Sua sorte foi que o demônio errou 1 centímetro e o impacto afetou o chão. De repente o chão se quebrou e o protagonista levantou a mão acreditando que em algum momento se tornaria alguém forte. Então ele caiu e o sistema rapidamente informa que não há mais vida. A Torre Mágica é uma estrutura enigmática além da compreensão humana. Esse era o termo comumente conhecido para torres como masmorras que de repente apareceram em todo o mundo. O interior é como um mundo saído de um jogo com espadas, habilidades mágicas e monstros. As pedras mágicas e tesouros que dormem na Torre Mágica são negociados a preços altos, e aqueles que buscam tesouros são chamados de desafiantes. Mas desafiar a Torre Mágica veio com um risco de vida, mesmo que fosse um jogo. Quando perde a vida na torre, também perde na realidade. Yoshito havia falecido, mas de alguma forma abriu os olhos e percebeu que havia partido de novo. Parece que o fim não significa nada para alguém que consegue reviver. O protagonista deu um tapa na cara sabendo que não era assim que as coisas deveriam acontecer. Nesse momento o sistema mostrava que seu fim havia sido confirmado em seu avivamento infinito. A habilidade havia sido ativada, mas o tempo restante era de 10 segundos. O avivamento infinito significa que não importa quantas vezes Yoshito vá de base, pois essa era uma habilidade que poderia trazê-lo de volta à vida. O protagonista, depois que se formou no ensino médio, viveu uma vida repleta de empregos de meio período, mas quando a Torre Mágica apareceu, ele acreditou que sua vida poderia mudar se ele se tornasse um desafiante. Cada dia se tornava uma luta para aproveitar pedras mágicas e tesouros. Para vencer a competição, ele tentou adquirir uma habilidade rara que ninguém mais tinha. Quem vendia o reavivamento infinito era um comerciante na entrada da Torre Mágica. Yoshito sacou todas as suas economias. Até se endividou para comprar um corpo que nunca parte, mas a condição é que essa habilidade aplicaria um debuff permanente. Cada vez que ele volta à vida, suas habilidades são reduzidas. Até agora o protagonista foi de base 4 vezes. Na primeira vez seus pontos de defesa foi reduzido aos 50, embora seu valor de estatística original fosse de apenas 53, o que o levou a quase falecer com um único golpe. Na segunda vez foi uma redução de 70 pontos de ataque e na terceira vez foi uma redução de 250 nos pontos de vida. O efeito negativo recebido é aleatório e desta vez sua agilidade foi reduzida em 60. O protagonista saiu sabendo que se continuasse sendo rejeitado restaria apenas um ponto para ele na Torre Mágica. A estrutura do corpo muda com base em suas estatísticas. Se a agilidade diminui, o corpo fica mais pesado e eventualmente se tornarão incapazes de se mover. Quando isso acontecer, eles não serão capazes de continuar como um desafiante. Yoshito acabou sobrecarregado com dívidas e ficou com uma habilidade completamente inútil. Nesse momento o sistema mostrou que ele seria reanimado. O herói ainda estava ficando frustrado. Ele então acordou e se viu no chão destruído, se perguntando se tinha voltado à vida. Em seguida se sente e percebe que seu corpo está pesado. Ele pensa que provavelmente é por causa de sua agilidade. Agora até mesmo se movimentar vai ser difícil. De repente olha ao redor e não reconhece o lugar. O garoto se pergunta onde está e se não deveria estar no andar de baixo.
ele logo sente algo ao seu redor e não entende o que era aquela atmosfera. Yoshito nunca tinha ouvido falar desse lugar nos níveis inferiores, então notou algo brilhando na sua frente e ficou chocado ao ver que era uma pedra de habilidade, e era dourada. O que significa que era ultra rara. Ele sabe que pode ser vendido por um preço alto e pode ser possível pagar a dívida que assumiu. Nesse momento o protagonista se levanta sabendo que era a única coisa que estava determinado a trazer de volta com ele não importa o que acontecesse. Ele caminhou devagar percebendo que não havia monstros ali. Isso fez pensar que era fácil vencer, mas aí ele acabou pisando em telhas e a parede abriu muitos buracos. De repente facas voaram e o atingiram em todas as partes de seu corpo, incluindo seu olho, fazendo gritar de dor e ir novamente de base. Com o tempo seu avivamento infinito foi ativado e mais um debuff permanente de 65 pontos de força foi aplicado. Yoshito reviveu. Novamente notou que o lugar era uma armadilha. Em seguida, apertando os dentes, ele declarou que esse nível nem deveria pensar que poderia pará-lo, mas o protagonista notou nesse momento que não conseguia mover os membros e sua força muscular estava reduzida. Então, se apoiando na parede, empurrou só para descobrir se era outra armadilha. De repente, um dragão de estátua emergiu do subsolo, olhou para ele com seus olhos vermelhos e o queimou vivo. Foi aí que o protagonista partiu pela sexta vez. Então foi revivido mais uma vez e recebeu um debuff permanente de 250 de pontos de saúde. O herói voltou e pulou para o lado para evitar o fogo contínuo que saía da estátua do dragão. Ele rolou para se aproximar da rara habilidade e ficou contente ao ver que estava mais perto. Ele percebeu que o motivo da passagem estreita era para atrair desafiantes seduzidos por habilidades raras e efetivamente eliminá-los com armadilhas. Yoshito sabia que em circunstâncias normais não importa quantas vidas eles tenham, eles não seriam capazes de passar, mas ele comentou que infelizmente era atualmente o desafiante mais fraco naquela torre mágica, então correu em direção à rara habilidade, mas então uma enorme lâmina caiu acima dele, o eliminando pela sétima vez. Mais uma vez seu avivamento infinito foi ativado e seu poder mágico e capacidade técnica caiu. Um momento depois o personagem principal se perguntou quantas vezes ele tinha ido de base. Yoshito fala que não tinha nenhuma sensação em todo o seu corpo, sua visão também estava embaçada e o herói sentiu que sua consciência estava prestes a desaparecer. Mas dessa vez ele conseguiu agarrar a habilidade rara e pensou que seria sua vitória. Nesse momento ele lentamente desabou e o sistema perguntou se ele queria usar a pedra de habilidade. Mais tarde o sistema mostrou que como não havia seu uso automático seria iniciado, e Yoshito havia adquirido a habilidade de inversão. Depois disso acordou confuso porque se sentia mais forte e sua consciência estava clara. Ele se perguntou o que estava acontecendo porque não sentia os efeitos dos debuff. Em seguida pediu ao sistema para verificar seu status. Ele ficou chocado ao ver que os poderosos efeitos negativos que vinha recebendo até agora haviam se transformado em positivos. O sistema então mostrou que o efeito de inversão de habilidade é reverter todos os efeitos, incluindo bênçãos e debuffs. O protagonista percebeu que graças a essa habilidade todos os debuffs que recebeu agora eram positivos, mas o herói não sabia como ganhou essa habilidade. Nesse momento ele viu a rara caixa de pedra de habilidade e percebeu que estava vazia, fazendo ele se perguntar se ela havia sido usada automaticamente. Além disso o herói também percebeu que seu dinheiro havia sumido. No entanto ele achou que poderia ser uma coisa boa porque todas as coisas negativas do reavivamento infinito foram revertidos, então Yoshito acredita que vai ficar cada vez mais forte sempre que ir de base. Com esse poder pode subir ao topo e logo Yoshito jura que não importa o que aconteça ele se tornará o desafiante mais forte, ganhará fortuna e fama. De repente nosso herói olhou para trás e viu o caminho com o líquido vermelho espalhado por toda parte. Imaginando-se para voltar para casa ele teria que seguir esse caminho. Ele sabe que a armadilha instantânea voltou ao seu estado pré-ativado, o fazendo pensar que com certeza vai de base se ela for ativada novamente quando ele se aproximar. O protagonista entra em pânico e grita que não há como fazer, porque mesmo que ele tenha sido revivido ainda, é insanamente doloroso. E se ele partisse muitas vezes seguidas definitivamente enlouqueceria. O herói se arrepia ao lembrar da dor que passou, mas sabe que suas estatísticas atuais agora são o dobro das originais graças à sua habilidade de inversão. O protagonista até acredita que pode ser capaz de romper a armadilha, então ele engoliu o medo e enfrentou as armadilhas sabendo que não havia outro caminho e ele não tinha escolha a não ser tentar. Quando terminou de se convencer avançou em velocidade e de repente um muro saiu do subsolo. Em seguida flechas foram lançadas contra ele, as flechas se aproximando dele e ele transpira quando uma das flechas está perto de seu olho.
mas o herói consegue se esquivar delas usando sua agilidade e pousa com sucesso no chão. Yoshito não conseguia acreditar que conseguia ver as armadilhas à sua frente, mas conseguiu evitá-las em velocidade e passar por elas. De repente a enorme lâmina apareceu acima dele para destruí-lo instantaneamente, mas se tornou muito lento para ele e o protagonista passou facilmente. Ele então se abaixou para se preparar para a próxima armadilha e correu em direção à estátua do dragão que saiu do subsolo. A estátua abriu a boca para soltar fogo e ele rapidamente abriu seu inventário tirando sua arma para fora. Ele pegou sua espada e quebrou a estátua antes que ela pudesse queimá-lo vivo. Mas quando desceu o protagonista acidentalmente pisou na telha da armadilha e um enxame de facas foi jogado em sua direção. Calmamente esperando que ele se aproximasse, Yoshito girou sua espada bloqueando cada uma das facas que iam em sua direção. Por fim suspirou aliviado quando passou. Agora Yoshito sabia que cada vez que partisse a habilidade de inversão poderia realmente torná-lo o desafiante mais forte. Depois de algum tempo o protagonista olha para cima e percebe a altura do buraco que ele havia caído. O herói sabia que se ainda fosse seu antigo eu, subir de volta de lá teria sido impossível. Em seguida ele se posicionou e pulou correndo saindo do buraco. E finalmente conseguiu chegar ao chão onde o demônio de Elite apareceu. Yoshito viu o demônio de Elite parado no chão e pediu desculpas por fazê-lo esperar. Ele então desceu no chão e o demônio de Elite se aproximou dele. O herói tentou cortar o demônio com sua espada, mas o bicho simplesmente o bloqueou com sua mão nua e o jogou fora. O demônio de Elite se posicionou e Yoshito apontou sua meia espada enquanto perguntava se queria tentar destruí-lo novamente. O demônio gritou de raiva, mas ele calmamente disse que dessa vez iria brincar. Então pulou em direção ao demônio de Elite e o desafiou perguntando por quanto tempo ele achava que poderia lutar contra suas vidas infinitas. Nesse momento o demônio o encontrou com sua garra. Mas Yoshito se esquivou e comentou sobre o espanto de como suas estatísticas poderiam aumentar. Em seguida ele cortou a mão do demônio fazendo gritar de dor. O protagonista o insultou dizendo que seus ataques não o assustavam mais. Ele então chutou o demônio no pescoço para se impulsionar mais alto e o golpeou com todas as suas forças o enviando para a parede com força. Em seguida Yoshito pousou no chão, mas então o demônio surpreendentemente liberou um forte poder, e Yoshito pulou para evitar. E o poder caiu diretamente em sua direção. Ele viu os demônios de pé com raiva. Depois o demônio de Elite ficou chocado ao descobrir que seu ataque havia falhado. Yoshito zombou do demônio dizendo que ele não parecia nenhum monstro do terceiro andar. Os demônios ficavam mais fortes a cada torre. O protagonista estava atualmente no terceiro andar onde apenas monstros mais fracos deveriam aparecer. Ele então correu em direção ao demônio de Elite para cortar sua cabeça, mas Yoshito pulou para trás quando o demônio abriu suas asas e tentou esmagá-lo. Felizmente ele se esquivou a tempo e saltou mais alto. Suas estatísticas aumentaram significativamente graças aos debuffs. O demônio de Elite subiu para encontrá-lo lançando ataques que ele continuamente bloqueou. O herói impediu os ataques dos demônios com sua espada, mas o bicho conseguiu derrubá-lo no chão. Ainda assim ele provocou o demônio afirmando que enfrentou um inimigo mais forte, então eles deveriam resolver o conflito de uma vez por todas. O demônio de Elite então acumulou poder em ambas as mãos e ele notou que desta vez estava usando as duas mãos. Yoshito ficou confuso quando o demônio começou a criar uma espada a partir de seu poder e ele disse ao demônio que estava preparando algo mais formidável. Em seguida o monstro lançou um ataque contínuo com sua arma recém-formada. Yoshito tentou desesperadamente desviar, mas então o demônio de Elite apareceu atrás dele e o bateu. O protagonista gritou para o demônio com um sorriso dizendo que ele estava quase lá. Mas então ele notou algo brilhando ao seu lado e viu o demônio canalizando o poder em sua outra mão. Yoshito xingou em desespero e foi atingido na cabeça com o ataque, fazendo com que sua cabeça explodisse. Então o herói consequentemente partiu. Depois ele recebeu um debuffed, mas a habilidade de inversão reverteu para mais 40 pontos. O demônio de Elite se afastou. O herói de repente se moveu e estava pronto para atacá-lo por trás, mas o demônio bloqueou seu ataque a tempo. Então o protagonista, alavancando sua espada para cima para ganhar força, ele lançou uma série de ataques contínuos contra o demônio confuso, gritando que mesmo que ele pudesse reviver, ainda doía como o inferno. O herói notou que graças à sua dureza ele agora podia empurrá-lo para trás. No entanto, ainda não era suficiente. Ele então balançou sua espada em seu corpo provocando um grito de dor do demônio. Yoshito retaliou liberando uma energia poderosa. O demônio então criou uma enorme explosão e o protagonista foi explodido. Seu debuff atingiu 60 pontos de sua agilidade,
que felizmente foi revertido por sua habilidade de inversão. O protagonista ficou aliviado que dessa vez foi sua agilidade. Ele pensou que com isso poderia derrotar o demônio de Elite. Em seguida ele olhou para o demônio que disse que Yoshito tinha lutado bem, mas não foi suficiente. Yoshito então correu em direção a uma velocidade incrível e conseguiu se esquivar do ataque. Em seguida, com todas as forças o cortou ao meio. O demônio viu seu corpo começou a se estilhaçar, depois explodiu. O protagonista finalmente conseguiu, então afirmou que se ganhasse vidas infinitas ainda esperava que eles se encontrassem novamente. O herói expressou seu desejo de uma luta justa da próxima vez. Depois disso ele se sentou no chão exausto, mas feliz por ter conseguido derrotar o demônio de Elite. De alguma forma Yoshito estava frustrado por ter sido eliminado 2 vezes mesmo tendo ficado mais forte. Ele então olhou para sua espada rachada e ficou surpreso ao vê-la quebrada. Percebeu que precisava de um mais resistente. Então o protagonista se levantou sabendo que ele deveria juntar algum dinheiro coletando as pedras mágicas para que pudesse comprar uma nova arma. Ele então pegou as pedras mágicas espalhadas pelo local. Um momento depois chegou a torre mágica que fica no primeiro andar na área segura. Na entrada de cada andar da torre há uma seção onde os monstros não aparecem, conhecida como a área segura, onde os aventureiros podem descansar. Além disso, ao explorar a torre mágica eles podem obter equipamentos e itens. Muitas vezes há barracas na área segura onde eles podem comprar e vender esses itens. O protagonista comprou uma espada de prata. Ele pensou que ela não quebraria facilmente, mas ficou consternado porque seu preço era alto e a maioria das pedras que ele havia reunido anteriormente estavam quase desaparecendo, mas ele se convenceu de que valia. De repente Yoshito ouviu as pessoas sussurrando atrás dele. Ele olhou para trás e viu os desafiantes rindo e sussurrando que ele estava enganado por comprar um avivamento infinito. O protagonista entendeu que para essas pessoas ele era apenas um desafiante lamentável sem valor. Então Yoshito, ainda irritado, disse a todos que, como todos sabiam, deveriam ter contado antes que ele fosse enganado. O herói pensava que o avivamento infinito pode ser considerado lixo para outros desafiantes, mas para ele que obteve a habilidade de inversão era sem dúvida um deus para sua habilidade. Ele sorriu pensando que era uma habilidade que só ele poderia dominar. De repente ouviu alguém gritar, e Yoshito olhou para trás em pânico e viu um homem gordinho com seus servos agindo arrogantemente. O gordinho então se apresentou como o dominador Nojishi Sama. O protagonista parecia frustrado quando percebeu quem era. Dominator é um título dado àqueles que desafiam a sala do chefe. A torre mágica desaparece quando o chefe no último andar é derrotado. Aqueles que derrotam o chefe podem obter equipamentos poderosos e únicos. Yoshito sabe que os dominadores geralmente são respeitados por adversários comuns, mas Nojishi é um pouco arrogante. O herói fica surpreso ao ver uma pessoa discutindo com Nojishi. A garota disse que ele era apenas uma pessoa que por acaso desafiou uma magia de baixo nível. Ela grita para Nojishi que qualquer um poderia fazer o mesmo. Sua amiga Yuri, que estava no nível 13, tentou parar Mana, que estava no nível 15. Yuri diz à amiga que lutar não era uma boa ideia, mas Mana pede a Shira para soltá-la, argumentando que eles haviam encontrado o chefe. Mana também questionou Yuri se realmente elas iam deixar aquele falso dominador pegar suas recompensas por limpar a masmorra. Yuri respondeu que as recompensas por limpar a sala do chefe intermediário eram tentadoras, mas os perigos eram inúmeros e deixá-lo para Nojishi e os outros poderia ser uma boa ideia, o que deixou Mana em silêncio. Nojishi brincou com Mana dizendo que parecia que a conversa estava resolvida, o que irritou Mana. O homem então orgulhosamente disse que elas como meninas deveriam apenas ficar quietas e vigiar, se gabando de que o equipamento único lhe foi concedido como um dominador. Nojishi e seus servos provocam as garotas com risadas. Mas então o protagonista chamou Yuri e Mana. Elas rapidamente se viraram. Nojishi diz que ele foi enganado por aquele comerciante obscuro para comprar alguma habilidade inútil e perguntou se não era patético ser explorado. O herói manteve o silêncio. Então sugeriu às garotas que elas dessem o chefe para Nojishi e os outros, o que chocou Mana e a levou a perguntar o porquê. O protagonista explicou que depois os três desafiariam o chefe no topo com tanta velocidade que até mesmo Nojishi e os outros não conseguiram acompanhar. Yuri perguntou o que ele estava dizendo e ele explicou que não estava apenas dizendo coisas aleatórias. Na verdade ele tinha um plano adequado para ganhar. Nojishi ficou furioso ao ouvir suas palavras e o chamou com raiva. Mas Yoshito apenas espiou para trás e viu o cara lançando um ataque sobre ele enquanto gritava. O protagonista facilmente se esquivou dos ataques e colocou o pé. Nojishi então tropeçou e caiu no chão. Os servos correram até ele e
Perguntaram se ele estava bem. Enquanto isso, Nojishi ficou confuso e perguntou o que tinha acabado de acontecer. Ele então viu uma sombra atrás e o protagonista imediatamente perguntou por quanto tempo Nojishi iria continuar enrolando. Em seguida, o herói disse rindo que como todos estavam lá ele queria ver a grande habilidade do Dominator em desafiar o chefe médio. Ele então se virou e perguntou se as garotas queriam ir. Um momento depois eles chegaram à Torre Mágica. Mana perguntou em tom de preocupação se era seguro seguir Nojishi. Ela explicou que sua preocupação vinha do fato de que o homem não é tão forte. Yuri também compartilhou suas preocupações apontando que os monstros que encontraram até agora foram muito fortes. Se eles se envolverem em uma briga isso pode significar seu fim. No entanto, o protagonista os tranquilizou calmamente de que estaria tudo bem. O herói sabia que Mana e Yuri são desafiantes. Que ele conheceu na Torre Mágica. Ele sabe que Mana é nível 15 e Yuri é nível 13, enquanto ele ainda é nível 8. Comparado a elas, Yoshito é comparativamente mais fraco, então sua preocupação era compreensível, mas o protagonista sabia que seu eu atual, independentemente de seu nível, era muito melhor, então se entrassem em uma briga ele estava confiante de que poderia salvá-las. De repente Nojishi falou brincando que era bom Yoshito observar como eles derrotariam o chefe médio, mas ele ainda estaria sozinho contra os inimigos menores. O protagonista não podia acreditar que o cara estava sendo arrogante novamente, especialmente porque ele parecia um pouco assustado antes. Ele adivinhou que Nojishi tinha conseguido se recompor. De repente o chão tremeu e eles ouviram um som alto de rosnado. Um monstro então apareceu atrás de Nojishi e atacou. O cara bloqueou o ataque com seu escudo a tempo e contra-atacou, mas o monstro também pulou a tempo e pousou a uma certa distância de Nojishi. O Homem-Lagarto então se levantou e rosnou com raiva para eles. Nojishi sorriu destemido pensando que um único Homem-Lagarto deveria ser fácil de manusear. No entanto, o protagonista alertou para o cara esperar. O herói sentia que algo estava errado. De repente um enxame de olhos emergiu de cima deles e inúmeros Homens-Lagartos pularam para baixo cercando Nojishi. O cara gritou confuso perguntando por que havia tantos Homens-Lagartos. Então um monstro de cor diferente emergiu da escuridão e caminhou em direção a eles. Enquanto os Homens-Lagartos se curvaram a ele, esse era o Comandante Lagarto, uma espécie superior de comando do Homem-Lagarto. O Comandante Lagarto apontou sua arma para eles e seus servos pularam para atacar. Nesse momento Mana grita para Yuri que elas deveriam proteger o protagonista. Yuri concorda e as duas garotas se posicionam de costas para protegê-lo, mas o herói grita de volta garantindo que está tudo bem e que ele também pode lutar. Mana insiste para ele não ser chato em uma situação como essa. Ele olha para Mana confuso e ela explica que aqueles oponentes estão completamente fora de seu nível. Yuri o chama expressando preocupação com o perigo e o aconselha a recuar, enquanto Mana e os homens continuavam lutando ao seu redor. O protagonista tentou convencê-los de que também poderia lutar, e Yoshito estende a mão mas parou quando percebeu que todos o consideravam fraco. Enquanto isso Nojishi estava ocupado atacando os lagartos quando o comandante Lagarto correu na frente dele e tentou decapitá-lo. Nojishi bloqueou o ataque a tempo, mas foi jogado fora. O cara conseguiu pousar com segurança, mas acidentalmente pisou numa telha que era uma armadilha. De repente o chão abaixo do protagonista desabou e ele caiu xingando. As garotas gritaram seu nome preocupadas. O herói rapidamente questionou por que era ele quem caía e não Nojishi. Ele sabe que essa torre mágica está cheia de inúmeras armadilhas que desafiam a sobrevivência dos aventureiros, mas armadilhas como essas não representam mais uma ameaça para ele. Nesse momento o herói notou o chão que estava prestes a bater. Mas ele conseguiu descer em segurança. Pulando de pilar em pilar ele se levantou sem nenhum ferimento. De repente se virou ao ouvir um rosnado por trás e viu um enxame de comandantes de lagartos. O protagonista correu porque tinha muito deles para lidar sozinho. Em seguida puxou algo de seu inventário confrontando os comandantes lagartos e dizendo que estava farto de todas essas armadilhas. Um dos comandantes ficou atordoado com sua presença, e Yoshito os desafiou afirmando que não importava quantos fossem pois apenas serviria como um teste para sua nova espada. Ele também avisou que logo perceberiam seu erro. Em seguida o herói atravessou o enxame de lagartos dizendo que testemunhariam as consequências de trazê-lo para aquele lugar. Os lagartos começaram a cercá-lo. Todos os homens lagartos presentes eram de uma patente mais alta, e o protagonista até recentemente não tinha capacidade de vencer, mas ele calmamente posicionou sua espada e quando o comandante lagarto perdeu sua própria espada, ele contra-atacou deixando o comandante lagarto atordoado. Em seguida o herói cortou o lagarto ao meio.
Enquanto proclamava que agora poderia derrotá-los, de repente mais 2 comandantes de lagartos pularam acima dele para atacar. Yoshito rolou no ar para se esquivar dos ataques. Em seguida decapitou mais 2 lagartos com um único golpe de sua espada. Enquanto Yoshito recuperando o fôlego, ele questionou severamente os comandantes de lagartos restantes sobre sua hesitação. Isso irritou os monstros ainda mais. No entanto, Yoshito avançou em direção a eles e facilmente os despachou com sua espada. Nosso herói percebeu que poderia se envolver adequadamente com aquele número de oponentes e que ele não era mais a pessoa que precisava de proteção. Depois de eliminar um enxame de homens lagarto, ele se dirigiu aos restantes. O protagonista disse que já experimentou o fim muitas vezes, então é por isso que prometeu acabar com eles rapidamente. O comandante lagarto agora estava tremendo e chorando de medo. Um momento depois do herói terminar todos, ele notou a escada que levava a outro andar, então se aproximou das escadas sabendo que era hora de subir. Depois de uma viagem considerável até as escadas, a porta do 4º andar se abriu e ele entrou. Exausto do ciclo repetitivo de subir e descer andares, o protagonista foi recebido com espanto pelas garotas. Yuri se aproximou dele para verificar se havia algum ferimento. Sua inspeção não revelou nenhum dano, o que a fez suspirar de alívio. Mana, igualmente preocupada, questionou sua jornada solo, perguntando se ele havia encontrado algum ataque de monstro ao longo do caminho. O protagonista os tranquilizou dizendo que não havia encontrado nenhum monstro. Yoshito escondeu o assunto de ter eliminado um enxame de comandantes de homens lagartos em outro andar. Agora ele estava curioso sobre o destino de Nojishi e dos outros. Yuri hesitou, mas Mana revelou que após sua descida no buraco ela conseguiu afastar um grupo de homens lagarto. Enquanto isso, Nojishi correu em direção à sala do chefe. Mana expressou sua irritação observando que permaneceu ileso enquanto o protagonista sofria queda. O herói pediu que ela não ficasse com raiva e a lembrou que esse era o comportamento típico de Nojishi. Em seguida, se voltando para Mana, e Yuri agradeceu com sincera gratidão por sua preocupação. Depois disso, ele sugeriu que elas agilizassem para alcançar Nojishi e os outros. De repente, sua urgência se transformou em choque ao notar um homem lagarto à espreita atrás das garotas. O protagonista então presumiu que Nojishi e sua gangue falharam. A situação se agravou rapidamente quando o comandante lagarto partiu para cima de Yuri. Em uma tentativa frenética de protegê-lo, o herói gritou por Yuri enquanto chegava para interceptar o ataque. Nesse momento, o monstro lançou um ataque com sua espada. O herói pulou bloqueando o ataque do lagarto com sua espada. Yuri ficou surpresa com sua aparição repentina. Mana envolveu o comandante lagarto insistindo que eles deixassem isso para ela. A garota então cortou o peito do lagarto com seu punhal. Enquanto isso, Yoshito apenas suspirou guardando sua espada de volta em seu inventário. Yuri se aproximou dele expressando sua gratidão pelo resgate. Ela reconheceu timidamente que estava feliz por ter chegado a tempo. Em meio à conversa constrangedora, Mana os observa com um sorriso. Em seguida perguntou como ele conseguiu conter o ataque. O protagonista sugeriu que talvez pudesse de fato ser útil, afirmando que não era mais um peso. Momentos depois eles chegaram ao 5º andar da Torre Mágica. Enquanto as duas senhoras conversavam atrás dele, ele verificou seu status e descobriu um aumento notável de 2 níveis após seu confronto com uma multidão de lagartos. O protagonista reconheceu que a melhora em seu status não se deveu a uma bênção ou debuff, indicando que não estava sujeito à reversão. Ele também notou uma melhora significativa em suas estatísticas, ponderando a magnitude desse aumento dada a natureza de suas batalhas recentes. Ele observou que o aumento em seu ataque foi de 65. Então Yoshito presumiu que a inversão era profundamente poderosa. De repente, Yuri chamou sua atenção para ver a sala do 5º andar. Mana compartilhou que acredita que a Torre Mágica tem 10 andares, e provavelmente o chefe está no meio. Dado que a conquista da torre tinha começado há pouco tempo, Yuri e ela foram as pioneiras na descoberta desta sala. A garota acrescenta que ao retornar ao 1º andar para se preparar para a batalha, elas viram Nojishi. Mana gritou de raiva, exclamando que só de pensar na situação a enfureceu. Yuri tentou pacificar Mana mais uma vez. O protagonista informou que Nojishi e seu grupo deveriam estar logo à frente. Então ele abriu a porta, transmitindo que nenhuma quantidade de preparação ou estratégia poderia antecipar totalmente o desafio de um chefe médio. Mas quando ele entrou, um homem foi repentinamente jogado no ar. O homem bateu contra a parede com um duro golpe, mas permaneceu vivo. Nojishi, voltando sua atenção, notou sua chegada. O cara reconheceu sua sobrevivência e direcionou a atenção para o chefe intermediário que guardava a sala. O Sr. Orc, enfurecido, saltou em direção a Nojishi. O protagonista chamou o cara com preocupação.
Mas Nojishi, desdenhosamente garantindo que ele não precisava de nenhuma preocupação de seus semelhantes, o Sr. Orc derrubou seu machado e o cara bloqueou o ataque novamente. Em seguida Nojishi conseguiu repelir o machado do Sr. Orc, fazendo com que a criatura se ajoelhasse. O cara explicou que a batalha do grupo com os lagartos o pegou desprevenido com um ataque surpresa, mas em um confronto um contra um ele não tinha intenção de perder. Depois disso Yuri se aproximou do homem que havia sido jogado para perguntar se ele estava bem. Ele respondeu que sim e ficou maravilhado com a destreza de Nojishi, observando que apesar de ter sido enviado voando por apenas um ataque, Nojishi permaneceu inabalável. Nesse momento o monstro atirou seu machado contra Nojishi, que apenas usou seu escudo para bloquear o ataque. O orc levantou o machado para uma série de poderosos balanços direcionais ao homem, mas Nojishi estava exausto e recuperando o fôlego. O Sr. Orc foi surpreendido quando o cara zombou do verdadeiro poder de um chefe intermediário, provocando questionando se uma criatura como ela representava algum desafio real, enquanto o orc em suas tentativas fúteis de atingir Nojishi, o protagonista, observa a origem do escudo presumindo que veio de uma recompensa de um chefe dentro da torre mágica. Ele reconheceu que as estatísticas pessoais de Nojishi podem não ser excepcionais, mas o escudo permitiu que o cara se defendesse dos ataques do chefe médio sem esforço. Enquanto isso Nojishi continuou usando seu escudo para empurrar o monstro. Em seguida sinalizou para seus servos se reunirem. Os homens rapidamente atacam o Sr. Orc, causando sua dor significativa. Em seguida Nojishi viu o momento de saltar acima do Sr. Orc golpeando sua cabeça com força com seu escudo. O senhor caiu derrotado. Nojishi então se virou zombeteiramente perguntando como o espetáculo foi recebido. O protagonista acreditou a vitória do homem ao verdadeiro poder do escudo. Nojishi riu da sugestão de que eles como desafiantes menores poderiam ter conseguido derrotar um chefe médio. De repente outro homem aponta algo por trás e pede ao chefe para olhar. Nojishi virou e viu um enorme baú de tesouro. Ele correu para o baú dizendo que tinha certeza de encontrar um item super raro dentro, mas o protagonista, assombrado pela memória de armadilhas anteriores e intrigado com a presença de um baú tão notável como recompensa para um chefe do meio do quinto andar, ele chamou Nojishi pedindo cautela. Ciente de que até mesmo um momento de atenção poderia desencadear as notórias armadilhas da torre, quando Nojishi abriu o baú do tesouro a decepção aconteceu, ele a encontrou vazia. Essa frustração rapidamente se transformou em choque quando um enorme círculo mágico se materializou acima do homem. Ele protegeu os olhos e uma luz brilhante os envolveu e em meros segundos eles se viram teletransportados para outro lugar dentro da torre. Ao se recompor o protagonista questionou a nova localização. Mana e Yuri confirmaram que não estavam mais na sala do chefe. O grito de incredulidade de Nojishi ecoou pelo espaço e ele revelou que havia sentido essa atmosfera sinistra apenas uma vez antes. O cara acrescentou que eles estavam no último andar da torre mágica. De repente um círculo de poder mágico roxo se formou na frente deles e um homem de estatura imponente apareceu sentado em um trono. Então descobriram que essa era a sala do chefe. O chefe então abre os olhos e solta um grito, fazendo com que a sala trema descontroladamente. O protagonista não podia acreditar que eles estavam realmente na sala do chefe, mas então um sistema apareceu na frente deles, avisando que eles estavam na torre mágica, no último andar do Hermes. Isso forçou o teletransporte para a sala do chefe. O herói, ao ler a mensagem do sistema, percebeu que o chefe à sua frente era o mestre da torre mágica, o Imperador Ogro. De repente o Imperador correu em direção a eles aparecendo acima de uma velocidade incrível. Ele balançou sua espada, quebrando o chão no processo. Mas felizmente todos se esquivaram a tempo. Yoshito percebeu que o Imperador Ogro estava em um nível diferente de qualquer inimigo que ele havia enfrentado antes. O protagonista acha que, exceto ele, as estatísticas dos seus aliados não eram suficientes, o que significava que eles não poderiam lutar contra o Imperador Ogro de frente. Então o herói gritou para os amigos voltarem pois ele ia lidar com isso, mas Nojishi gritou de volta para ele não vomitar bobagens e ficar quieto. Antes que o herói pudesse explicar, o cara correu em direção ao Imperador enquanto gritava para seus homens atacarem. O homem balançou sua espada e atingiu os pés do Imperador e os outros homens também atingiram o Imperador. O homem estava confiante de que seu ataque era um golpe certo, mas o Imperador nem sequer foi arranhado por ele e levantou suas garras afiadas para atacar de volta. Mas então Nojishi grita para correr em sua direção e não subestimá-lo. Nesse momento o Imperador balançou suas garras e atingiu o escudo de Nojishi. O item foi imediatamente estilhaçado em pedaços, deixando todos atordoados de horror e choque.
Nojishi também ficou atordoado lembrando que seu escudo poderia se defender contra qualquer tipo de ataque. No entanto, o sistema exibiu uma mensagem para todos, afirmando que devido a estatísticas insuficientes a capacidade de mimesis Aegis não poderia ser ativada. Todos olharam sem acreditar que Nojishi tinha ido de base. Um dos servos correu para o cara e se preocupou. Mas Yoshito pediu que eles se afastassem de lá. Suas palavras acabou sendo tarde demais. Em seguida o imperador o cortou com um corte rápido de sua espada. Em seguida avançou em direção aos outros. Mana e Yuri estavam paralisadas de horror. Insistiu que eles deveriam fugir em direção à porta, mas descobriram que a porta estava fechada com magia bloqueando sua fuga. Yuri começou a chorar e lágrimas escorreu pelo seu rosto de tanto medo. De repente o imperador puxou sua espada para trás e mirou em Yuri que estava petrificada demais para se mexer. A garota apenas aceitou seu destino. De repente alguém correu na frente dela bloqueando o ataque do imperador com sua espada, deixando as senhoras completamente atordoadas. O protagonista declarou que não deixaria ninguém tocar nelas, mesmo que à custa da própria vida. O imperador tentou atacá-lo mais uma vez, mas Yoshito conseguiu pular para evitar. Ele então pulou e cortou o peito do imperador, mas notou que seu ataque era raso e o imperador rebateu com incrível velocidade, aparecendo acima dele e mirando sua espada para baixo. O protagonista novamente conseguiu se esquivar a tempo. Ele correu de volta em direção ao imperador a toda velocidade e tentou bater sua cabeça, mas o imperador bloqueou seu ataque. Yuri perguntou a Mana o que estava acontecendo e Mana mal podia acreditar que Yoshito estava lutando contra o chefe no 1-1. Enquanto isso o herói logo percebeu que lhe faltavam as estatísticas necessárias para derrotar o imperador. Então ele decidiu se concentrar em esgotar a resistência do imperador. Em seguida provocou o imperador declarando que iria destruí-lo. Depois de uma corrida rápida eles se envolveram em uma feroz batalha 1 contra 1. Yoshito conseguiu atingir a cabeça do imperador repetidamente provocando sua raiva. O imperador revidou e o protagonista, reconhecendo seu limite, permitiu ser eliminado com suas garras. Mas antes que seu corpo caísse no chão ele ouviu o grito de Yuri. Em seguida o sistema anunciou que Yoshito foi de base. Ele teve um debuff permanente de 55 agilidade, mas devido à sua habilidade de inversão isso se tornou um bônus de mais de 55 de agilidade. Então o protagonista tranquilizou Yuri dizendo que estava tudo bem porque ele continuaria a reviver até que o imperador fosse derrotado. Mana percebeu que Yoshito pode reviver, mas Yuri apontou que usar essa habilidade desencadeia efeitos negativos significativamente. Então elas ficaram se perguntando como ele ainda poderia lutar. Depois disso o herói foi de base pelo imperador novamente. Sua resistência aumentou em 20 após outra fim seu HP aumentou em 320. Mas ele sabia que essas estatísticas não eram o suficiente, então desejou fervorosamente um aumento de status que pudesse causar dano fatal aos inimigos. Depois disso o herói partiu mais uma vez. Ele olhou para a mão e depois colocou no rosto, esperando que a dor excruciante dos golpes o enlouquecesse, mas ele sorriu percebendo sua estatística desejada. O herói finalmente tinha aumentado seu ataque em 140. Encantado com um aumento significativo, ele notou outra atualização do sistema indicando que ele havia desbloqueado a capacidade de especificar uma resposta ao atingir um certo nível de proficiência com a habilidade Infinite Revival. Curioso, ele acessou o sistema para uma explicação mais detalhada. O protagonista, compreendendo sua utilidade, ele sorriu, então se levantou pronto para ser reanimado mais uma vez. Agora de volta à vida ele se preparou para a próxima fase da batalha. Yoshito adivinha que o novo recurso é provavelmente para evitar que ele fique preso. Ele pode especificar um local de reaparecimento dentro de 3 metros do local do seu fim, morte. Nesse momento o protagonista caminha para o lado do imperador, sabendo que se estivesse no campo de batalha poderia ser usado para chegar ao seu oponente. Então com o ponto cego ele aparece atrás das costas do imperador e se abaixa pronto para ser revivido. Em seguida pula atrás do imperador enquanto grita que agora é sua vez. Então no segundo seguinte atinge o imperador com sua espada por trás, o fazendo gritar de dor. Mana grita incrédula. O monstro olhou para trás e balançou sua espada, mas ele abaixou-a cabeça a tempo de evitá-lo. O imperador ficou chocado ao ver que ele se esquivou e quebrou suas garras afiadas. Depois disso o protagonista correu com tudo e finalmente eliminou o ogro. Yoshito exalou aliviado e colocou sua espada de volta em seu inventário. O sistema mostrou que ele havia derrotado o chefe da Torre Mágica e a recompensa da conquista era um equipamento único e pedras mágicas haviam sido enviadas para seu inventário. O herói estava feliz com a recompensa que recebeu, mas tinha sentimentos mistos sobre isso.
De repente Yuri o abraçou por trás e agradeceu a Deus por estar seguro, mas depois a garota percebeu a ação dela e se afastou enquanto pedia desculpas a ele com timidez. O protagonista respondeu a Yuri que estava tudo bem e Mana também agradeceu. Mana diz que se ele não tivesse derrotado o chefe, Yuri e ela definitivamente teria ido de base, mas acrescentou que a maneira como ele estava lutando é muito imprudente e se sacrificar assim repetidamente é doloroso de assistir. O protagonista notou que embora ele as tenha salvo a garota continua reclamando, então ele deu um tapinha na cabeça dela e disse para ela não se preocupar com isso. Ele então se desculpou por deixá-lo ver sendo atingido tantas vezes. Depois disso o herói comentou que embora revivesse, ainda sentia muita dor. Mana gagueja dizendo que ele estava certo. O herói responde que vai tentar continuar vivo na medida do possível. As garotas trocaram sorrisos e ambas concordam com ele. De repente a conversa deles é interrompida quando a torre treme e em seguida o sistema os avisa que o chefe da torre mágica foi derrotado. Então a torre desaparecerá em 10 segundos e eles serão relocados. Yoshito se despede das meninas e diz que devem se reencontrar lá fora. Em seguida olha para um corpo no chão e diz que não vai esquecê-los. Enquanto isso do lado de fora, a torre tremeu e desapareceu como se nunca tivesse existido. Enquanto isso em algum escritório uma mulher pergunta se a Torre Hermes foi conquistada. Um homem entrega um tablet à senhora e diz que foi como ela disse. No entanto, o desaparecimento de Hermes foi confirmado como verdade e um relatório detalhado sobre o assunto deve chegar em breve. A garota coloca o tablet sobre a mesa e pergunta ao homem se ela estava certa em pensar que isso se tornou um pouco divertido. Enquanto isso o protagonista acordou e se levantou enquanto as pessoas ao seu redor ficavam chocadas ao ver que a torre mágica Hermes estava desaparecendo. Ele olhou para a torre desaparecendo lentamente na frente de todos. Em seguida levantou sua mão enquanto gritava confiante que a conquistou. Ele sorriu animado mas seu sorriso desapareceu em um instante. Yoshito então ouviu alguém perguntando se o chefe de Hermes estava realmente derrotado. As pessoas tinham dúvidas se algum indivíduo forte derrubou o chefe. Enquanto Yoshito os ouvia atentamente ele quer gritar que quem derrotou o chefe foi ele, mas ele sabe que teria ficado feliz em anunciar assim se não houvesse vítimas. Então o prota pensa que conquistar uma torre mágica pela primeira vez realmente aumentou sua autoconfiança. Ele diz a si mesmo que não devem se empolgar demais. O herói quis manter em segredo que foi ele quem derrotou o chefe por enquanto. Então se calou e se afastou decidindo sair tranquilamente de lá. De repente Mana e Yuri o notaram e gritaram seu nome, fazendo-o olhar para trás em choque. Mana perguntou animadamente que tipo de equipamento único ele ganhou ao derrotar o chefe. Ao ouvir as palavras os desafiantes olham para ele e todos sabem que o herói comprou a habilidade que ninguém queria, mas ele é agora o dominador de Hermes. Depois de algum tempo Yoshito pegou uma bebida de uma máquina de venda automática em algum beco. Então abriu e ficou feliz por eles finalmente terem fugido. Yoshito lembrou dos desafiantes perguntando como ele derrotou o chefe, que tipo de arma ele usava, e pedindo para se juntar a eles. Mana pediu desculpas a ele e admitiu que foi descuidada. Yuri disse a ele que derrubar o chefe da Torre Mágica e se tornar o dominador de Hermes naturalmente o tornou o centro das atenções. O protagonista não podia acreditar que agora era um dominador e disse que parecia estranho porque há pouco tempo atrás ele era apenas um desafiante fraco, mas parecia que comprar a pedra de habilidade para o renascimento infinito não era um erro. Yuri percebeu algo quando ouviu sobre o avivamento infinito e perguntou se era verdade que há um efeito negativo. Em seguida questionou como ele conseguiu usá-lo tão bem. Yoshito coçou a cabeça sem saber o que responder e se perguntou como poderia começar a explicar sobre inversão. Yuri disse a ele que não estava tentando encurralá-lo e estava apenas curiosa sobre isso, então se fosse difícil ele não precisava responder. O herói concordou e bebeu seu refrigerante, mas ele sabia que não era realmente um grande negócio explicar para elas. Mana disse para deixar a explicação de lado por um momento. Ela então olhou animada para ele e perguntou sobre o equipamento que ele ganhou como recompensa por derrotar o chefe, fazendo-o gaguejar. Em seguida ele disse para esperar por um segundo e tentou abrir sua janela de status, mas percebeu que não poderia abri-la. Mana disse a ele que era porque eles estavam fora da torre mágica. A janela só pode ser aberta enquanto estiver dentro de uma torre mágica e o uso de várias outras coisas como estatísticas ou habilidades também são limitados. Por causa disso não há incidentes de desafiantes causando problemas na sociedade normal, mas tem um único lugar onde os desafiantes são capazes de usar seu poder fora das torres mágicas. Em seguida ele estende a mão e caminha para dentro. Eles entram no local da torre
mágica e o protagonista diz que ainda não consegue se habituar com a estranha sensação que enche a vista das torres. Ele então abre a janela e as senhoras imediatamente aparecem ao lado dele. Ele diz que o nome do equipamento único que recebeu como recompensa é Fosâmenos. Ele clicou no item e a luz forte saiu do sistema, deixando todos surpresos. Então uma luz cintilante apareceu de seu lado e quando ele abriu a mão uma espada apareceu lentamente. O protagonista segura essa arma única. As garotas ficaram maravilhadas ao ver a recompensa, e Yoshito girou ao redor dizendo que era bastante leve e fácil de usar, fazendo-o esperar pela próxima conquista da Torre Mágica. Mana teve uma ideia e se aproximou do protagonista perguntando se eles formariam uma equipe. Yuri levantou a mão e gritou que queria se juntar a eles também. Yoshito foi surpreendido momentaneamente com a reação de Yuri. A garota abaixou a mão e timidamente perguntou se poderia se juntar a eles. Ele sorriu e disse que ela certamente poderia, porque eles já eram amigos próximos. As senhoras se olhavam alegremente e gritavam em uníssono. Mana então olhou animada para ele e se inclinou e perguntou para qual torre mágica eles deveriam ir em seguida. Se deveria ser de uma escala semelhante a Hermes ou talvez uma torre mágica maior, ela sugeriu desafiar Zeus. Ao que Yuri respondeu que não, o protagonista pensou por um momento enquanto as senhoras discutiam atrás dele. Ele então chamou a atenção deles dizendo que depois de deixar Hermes havia um lugar que queria visitar imediatamente. Yuri preocupada gagueja perguntando onde era. O herói respondeu que era em Tóquio no escritório de gerenciamento de desafiantes. As garotas perguntou por que eles não vão para a torre. Yoshito explicou que como sabiam a administração compra pedras e equipamentos mágicos a preços mais elevados, então ele queria ir lá trocar seus itens por dinheiro. Ele confessou que depois de comprar o avivamento infinito estava completamente quebrado e até acumulava dívidas, deixando as senhoras olhando para ele em silêncio. O Escritório de Gerenciamento de Desafiantes é uma organização operada pelo governo que visa apoiar os aventureiros, que oferece atualizações em tempo real sobre cada torre mágica, a compra e venda de pedras mágicas e armas, conduzido a preços justos. Ao contrário dos negócios muitas vezes duvidosos nas barracas da torre, ele é conhecido por ser altamente justo. Além disso, como é construído no local de uma torre mágica, não há restrições sobre o poder dos desafiantes, o que é outra característica significativa entre as recompensas para limpar Hermes. Não havia apenas armas únicas mas também pedras mágicas, deixando-o esperançoso de que poderia ganhar algum dinheiro. A funcionária o recebeu e perguntou se ele gostaria de trocar suas pedras mágicas por dinheiro. Ao que ele respondeu que sim e abriu seu inventário. Enquanto esperava o sistema ele se perguntou quantas pedras mágicas havia. Ao clicar tanto ele quanto a mulher ficaram surpresos com a abundância que apareceu. Ele ficou surpreso que havia de fato muitas pedras mágicas como parte das recompensas por limpar a masmorra. A funcionária gagueja visivelmente encantados com a quantidade e diz que deviam prosseguir com o processo de troca. Um momento depois o herói percebeu que mesmo com sua dívida ele ainda estava rico, então voltou para Yuri e Mana animadamente perguntando o que ele deveria fazer com o dinheiro. Yuri aconselhou que provavelmente era melhor evitar gastos imprudentes. Mana concordou e depois o alertou para não se empolgar e acabar se endividando por gastos excessivos. Esse pensamento fez o sonho do herói de extravagância desaparecer, então ele respondeu que entendeu. De repente uma mulher se apareceu dizendo que finalmente o tinha encontrado. Yoshito sente uma onda de poder forte. Ela se aproximou dele revelando que soube de sua chegada à secretaria e veio procurá-lo. O protagonista perguntou quem ela era. Então ela se apresentou como Rido, chefe do grupo de gerenciamento de desafios de Tóquio. Em seguida Rido perguntou se ela poderia ter um momento do tempo dele. Ela então se dirigiu seriamente a ele como dominador da Torre Mágica. O protagonista notou que o rosto de Rido era bastante familiar para ele. Lembrou que dentro do departamento de gerenciamento que reúne os desafiantes da torre, Rido é conhecido como um monstro extremamente forte. Parece que ela foi observada no departamento de gestão depois de conquistar 3 torres mágicas como desafiante. O protagonista lembrou que ela até apareceu em anúncios. Seu rosto era onipresente em toda a cidade, mas ele se perguntou por que ela o procurava especificamente. Yoshito então perguntou a ela o que a presidente da mesa de administração queria com ele. Rido respondeu que primeiro pretendia realizar uma audiência sobre como ele de repente conquistou a Torre Mágica de Hermes. Em segundo lugar, ela tinha como objetivo verificar o verdadeiro poder do novo dominador. Depois disso, o protagonista seguiu. Então Rido reconheceu ele e se mudou para o quarto do chefe. Observando que essa informação deve ser relatada aos outros desafiantes, ela expressou sua gratidão por sua abertura e o informou que em relação a Noji Shi,
ela garantiria entrar em contato com seus familiares sobreviventes. Rido, percebendo seu silêncio, explicou que não era incomum que as pessoas perdessem suas vidas enquanto desafiavam as torres mágicas, mas não é preciso dizer que tais perdas foram dolorosas. A verdade é que foi muito doloroso para eles. O herói enxugou as lágrimas. Um momento depois ele perguntou sobre sua localização. Rido respondeu que eles estavam no trem da diretoria de administração. Enquanto estavam ocupados olhando ao redor, a garota chamou seu nome. Em seguida jogou algo nele. Era uma espada. Yoshito notou que parecia um pouco maçante. Ela explicou que era o tipo de espada usada na sala de treinamento e disse a ele que a partir de agora ele poderia usá-la. Ela então jogou outro objeto no chão e declarou que permitiria que ele lutasse com ela. Afirmando que o poder dos dominadores também era a responsabilidade do chefe da mesa, o protagonista reconheceu que recusar o desafio de Rido parecia impossível, mas o incentivo de Mano fez rir. Ele refletiu sobre a confiança de Mana e em seguida apertou a espada com mais força, resolvendo encarar o desafio com a máxima seriedade. Rido perguntou se ele estava pronto e Yoshito respondeu com um sim firme. De repente Rido desapareceu de vista e reapareceu ao seu lado do herói como uma rajada de vento, lançando um ataque rápido que ele evitou por pouco ao se afastar. Rido pressionou seu ataque implacável. Apesar de seus esforços para se esquivar e bloquear, sua velocidade foi esmagadora, forçando-o a recuar. Então ele caiu e pulou para trás, criando distância. De repente o protagonista notou uma presença logo atrás dele com uma rápida curva e corrida. Mas ele evitou seu ataque surpresa lutando com a percepção da força avassaladora de Rido. O herói refletiu sobre sua jornada e notou que agora estava enfrentando uma dominadora que havia conquistado torres mágicas sem partir. Uma vez que a disparidade em suas habilidades era gritante, mas não era o momento de pensar sobre as diferenças ou deixar a frustração tomar conta. Nesse momento Rido se viu surpreendida quando Yoshito corajosamente anunciou o início de sua ofensiva. Ela diminuiu-a velocidade ao vê-lo e segurou firmemente sua espada. Quando ele percebeu isso, levantou sua espada para trás para ganhar força e a balançou para baixo enquanto gritava que ele era mais rápido. No entanto, Rido se esquivou facilmente e se posicionou para um ataque. O protagonista não acreditou e foi jogado para trás pelo ataque dela. A garota respondeu que isso era inesperado. Yoshito retrucou perguntando se ela conseguiria escapar se fosse um monstro. Em seguida ele lançou outro ataque contra ela. Rido bloqueou sem esforço o ataque dele e contra-atacou. Rido enrolou a espada na mão e atacou, mas ele pulou pousando a uma distância dela. Yoshito acrescentou que estava indefeso e hesitou por um momento em atacá-la com sua espada. Mas ele estava agindo de uma maneira que ela não entendia. Em seguida Yoshito correu em direção a ela pedindo desculpas por ter jogado injustamente. Ela bloqueou sua espada e ele explicou que sem isso não havia como uma pessoa comum ganhar contra ela. Rido afastou. Quando retraiu sua espada e se esquivou de seu ataque, lembrando que havia recebido um relatório sobre avivamento infinito e que sabia sobre o herói reviver, a garota acrescenta que essa é uma habilidade temível. Em seguida o golpeou com o cabo da espada no rosto e o avisou que isso não aconteceria uma segunda vez. O herói fala que doía. De repente ela ficou chocada quando ele conseguiu apontar sua espada para perto de seu peito. O protagonista diz que em comparação com partir seu ataque não doeu nada. Ela o encarou seriamente por um momento e sorriu, então se virou e disse a ele que entendia seu poder agora e reconheceria sua perda desta vez. De repente o protagonista caiu no chão. Rido se aproximou dele inconfuso. Yoshito tremeu dizendo que não se importava com quem ganhava ou perdia, mas agora precisava de médico. Então o herói desmaiou e sua alma emergiu de seu corpo, fazendo com que Yuri e Mana corressem para ele preocupada. Mana pediu a Yuri que empurrasse rapidamente sua alma para trás, o que Yuri fez na tentativa de salvá-lo. Um momento depois ele acordou e percebeu que quase havia ido conhecer Jesus. Rido lembrou que ele não tinha realmente partido, mas o protagonista respondeu que aquele não era o ponto. Ele respirou fundo para se acalmar e perguntou se agora podia voltar. No entanto, Rido respondeu que não, pois eles ainda precisavam ter uma conversa importante. Ele perguntou o que ela queria dizer com isso. Ela explicou que como chefe do escritório de administração ela havia verificado que seu verdadeiro poder excediu de um membro médio. Por isso ela quis fazer um pedido especial a ele. Yuri indagou sobre a natureza de um pedido especial do chefe da mesa. Mana questionou se era uma recompensa absolutamente incrível. Rido informou que a recompensa poderia ser dada em dinheiro. Yoshito pediu os detalhes do pedido. Rido fala que há algumas horas a Secretaria de Administração verificou o aparecimento de uma nova torre. Atualmente a entrada estava sendo vedada. Então ela queria que ele entrasse naquela torre e coletasse informações.
a garota explicou ainda que se tratava da investigação preliminar da Torre do Labirinto e era um pedido que ela só podia confiar. Ele questionou se não era procedimento padrão para a administração investigar sempre que uma nova torre mágica aparecia. Rido explicou que já haviam despachado adversários da Secretaria de Administração, 2 partidos de 5, totalizando 10 pessoas. Mas nenhum retornou. Mana estava incrédula e disse que certamente não poderia ser verdade. Rido admitiu que ela também duvidou inicialmente da notícia, mas teve que aceitá-la como fato pois encontraram todos os corpos desafiantes da equipe de buscas que eles enviaram. Todos pareciam estar desesperadamente tentando escapar, mas pareciam ter ficado sem energia a um passo da saída. O protagonista pediu que ela esperasse um momento, questionando se a área perto da entrada era uma zona segura. Rido concordou. O protagonista então apontou que os monstros não deveriam aparecerem uma área segura e questionou por que os desafiantes faleceram lá. Rido respondeu que os corpos dos desafiantes não tinham ferimentos de ataques de monstros, deixando a causa incerta. Rido explica que ao receber a denúncia ela havia solicitado apenas a retirada dos corpos. Então imediatamente chamou de volta a equipe de busca porque tudo estava perigoso, mas ninguém respondeu. O protagonista suspirou percebendo que por causa de sua infinita capacidade de avivamento ela queria oferecer esse pedido. A garota pediu para não entender mal pois não tinha intenção de arriscar sua vida descuidadamente, mas ela também não podia permitir mais corpos dentro da Secretaria de Gestão. Nesse momento Rido se aproximou perguntando seriamente se ele aceitaria o pedido. O protagonista olhou para ela em silêncio por um momento, suspirou e respondeu que entendia. Depois de algum tempo o protagonista entra na Torre Temível. O herói já está na área segura e dá um tapa em si mesmo para reunir seus pensamentos. Ele então jurou que identificaria a causa do falecimento dos desafiantes. De repente o herói lembra de Yuri chorando e implorando para que ele voltasse vivo. Nesse momento ele abriu seu inventário determinado a seguir em frente e tirou seu item. Em seguida pegou seus inimigos e prosseguiu mais fundo na torre no corredor. Monstros e esqueleto vagaram. Mas ele correu atrás deles assustando os esqueletos e facilmente os eliminando com um único golpe. Yoshito notou que seu item era leve e fácil de balançar, mas ele esperava que fosse um equipamento único. O protagonista estava prestes a testar a habilidade única de seus inimigos, quando uma fumaça roxa apareceu atrás dele. Ele sentiu o poder da fumaça mas percebeu tarde demais. Quando a fumaça o envolveu ele tentou cobrir seu rosto, em seguida balançando sua espada continuamente à sua frente. Enquanto gritava com a fumaça, de repente o sistema apareceu e ele ficou chocado ao ler o que foi exibido. Após a leitura ele entendeu a causa de todos os falecimentos dos desafiantes. Era a condição anormal conhecida como maldição e causada pela fumaça roxa. Ela só dava 2 minutos restantes de sobrevivência. Sua respiração tornou-se trabalhosa com o passar dos segundos, mas ele sabia que era a decisão certa. Um desafiante normal teria entrado em pânico em tal situação, apesar de atingir a área segura. A maldição surtiu efeito, então o protagonista percebeu que fazia sentido que não houvesse ferimentos nos corpos, porque a causa do falecimento era essa condição anormal. Ele ficou surpreso quando a fumaça roxa subiu à sua frente, mas então lentamente se desviou para o lado deixando sozinho. Depois da maldição ele tinha concluído sua tarefa. O herói ficou furioso e gritou para não subestime-lo contra sua infinita capacidade de avivamento. Os efeitos das maldições foram convertidos. Então Yoshito agradeceu a maldição e correu atrás dela gritando que por causa da maldição seu corpo estava em perfeitas condições. Ele olhou na direção onde a fumaça amaldiçoada havia recuado perguntando se deveria perseguir. Ao chegar à entrada da sala cercado pela fumaça amaldiçoada ele percebeu que os desafiantes normais não teriam chance contra a torre. Em seguida entrou na sala notando a neblina engrossando e ficou chocado ao ver um enorme pote de água roxa no centro. Yoshito deduziu que deve ser a fonte da fumaça amaldiçoada. De repente uma bola mágica afiada foi lançada, mas ele evitou por pouco. De repente a bola bateu na parede e explodiu. Então um monstro emergiu. Ele era conhecido como Porteiro de Primavera e foi o responsável que lhe atirou inúmeras bolas mágicas. O protagonista facilmente se esquivou deles enquanto recuperava seu item de seu inventário. De repente uma fumaça espessa se levantou. O monstro bateu palmas ansioso para vê-lo sofrer. Logo um esqueleto apareceu atrás do herói pronto para cortá-lo, mas ele se virou e cortou o esqueleto ao meio. O protagonista percebeu que o amaldiçoado Porteiro da Primavera havia chamado mais monstros. Nesse momento esqueletos corriam para ele de todos os lados e ele tentou ao máximo bloqueá-los e afastá-los, mas um esqueleto encontrou uma abertura e o cortou por trás. Ele caiu no chão e desabou no próprio líquido vermelho. O Porteiro da
Primavera riu feliz ao vê-lo aparentemente sem vida, mas o protagonista sorriu perguntando se ele poderia se dar ao luxo de estar tão relaxado. Em seguida sua inversão reverteu todas as suas maldições, restaurando totalmente sua condição. Então o protagonista se levantou novamente e foi eliminando todos os esqueletos em seu caminho, e Yoshito provoca o monstro dizendo que a maldição da torre mágica não era nada além de remédio de recuperação da mais alta qualidade para ele. Em seguida cortou-o, amaldiçoado por ter em pedaços com sua espada. Depois, quando olhou para baixo, notou que a maldição das nascentes havia desaparecido.